que as redes sociais impactam, então, nos transtornos, né? Fique à vontade. Eu gosto dessa parte, assim, o que me anima bastante de falar, porque eu acho que aqui é uma oportunidade também de garantir que mais pessoas não fiquem doentes, né? Então, é um espaço de fala que eu me sinto muito à vontade. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a evolução da rede social. Eu começo a sentir que eu envelheci quando eu chego nessa parte. Porque, assim, se você for lembrar as redes sociais anteriores, né? MSN, Orkut. ICQ, Orkut, até chegar no Facebook, existe um padrão de você adicionar na rede social quem já era da sua rede social na realidade. Então você tava, claro que tinha os grupos no Orkut, já começou bullying ali, mas era um núcleo de pessoas que você conhecia. Dificilmente você era exposto a tanto conteúdo de pessoas que você não sabe quem é e não sabe por que elas estão falando sobre aquele assunto. Começa o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Twitter, e você começa a receber um monte de informação de pessoas que você não conhece e ao redor do mundo e sem nenhum filtro. Ninguém filtra esse conteúdo. E aí acontece algo que pode ser bom para algumas pessoas, pode ser ruim em outros sentidos, mas que é a economia dos criadores. Então, assim, eu passo a monetizar a minha imagem. E poderia ser algo legal, surgiu uma nova profissão. Mas a partir do momento que eu monetizo a minha imagem, eu quero vender a imagem perfeita. E aí cria-se as influencers do estilo de vida, muitas vezes baseadas em cirurgia, em dietas super extremistas, pessoas que que trabalham só com o corpo, então que tem um tempo muito maior de dedicação à atividade física, à alimentação saudável e os filtros. Então, em escala global, você entra em qualquer dessas redes sociais e você está se comparando ou recebendo informações de pessoas que você não conhece e que não são nem sequer reais. Se você encontrar elas na rua, corre o risco de você não reconhecer, porque, gente, teve um filtro outro dia que eu vi do TikTok, que quando colocou o filtro em mim, eu virei outra pessoa, completamente diferente. Se eu usasse aquele filtro, quando as pessoas me vissem no consultório, elas não iriam saber que eu, porque ficou completamente diferente, né? Então, não é que a gente não possa usar filtro, mas é que a gente tem que entender que quando a gente está nas redes sociais, a gente está sendo exposto e está se comparando com uma imagem projetada e editada de coisas que não acontecem na realidade. Mesmo aqui que a gente está sem filtro, tem uma luz que foi colocada para melhor exibição, né? Tem um batom que foi passado, tem a posição do cabelo, tem a roupa que a gente escolhe, né? Então, a gente escolhe o que a gente quer mostrar nas redes sociais, não o que é real e não o processo. E aí que começam os transtornos alimentares. Assustador, não é? Não te assusta? Me assusta muito e principalmente cada vez mais cedo no consultório receber crianças, assim. Coisas que quando eu estava na faculdade eu atendia bastante meninas de 14 a 16 anos. Hoje eu atendo de 9 a 12. E às vezes quando chega a criança que eu olho a data de nascimento, dá um certo desespero, assim, porque você vê que a gente está pegando um caminho um pouco sem volta, sem rumo, e que os pais e a sociedade e a família não estão conseguindo proteger essas crianças e adolescentes dessa exposição. Quem dirá nós adultos que não temos ninguém por nós para tentar filtrar. Exato. O meu relacionamento é de aplicativo. E no começo ele zoava muito, ele brincava muito assim, ai, com essa foto aí, o cara até sai de uma cidade para ir para outra conhecer a pessoa. Mas tem que tomar cuidado. Ele brinca muito, mas é muito real isso. Acontece no consultório essa fala também de que, poxa, a foto não é a mesma coisa. Tá, então se não é, por que você está lá se comparando? Eu trago muito uma reflexão nos atendimentos de que se comparar com o outro já é errado. Se estamos fazendo, é uma comparação justa ou não? Por exemplo, nós que atendemos nosso paciente, a gente fica quase metade do nosso dia a dia, né? Vai 5, 6 horas sentado, ouvindo o nosso paciente, trabalhando com ele. Aí à noite, na hora do nosso descanso, deitou e tá lá subindo o feed, né?
vê um corpaço lá de uma garota. Ela passa 5, 6 horas do dia dela cuidando desse corpo. É justo que eu compare o meu corpo com o dela? Claro que não. E muitas das vezes nem é real o que ela está postando ali, como você mesmo colocou. Mas todo mundo sabe disso, Fabi. Mas todo mundo pratica a mesma falha. Todo mundo se compara. Quando chega essa queixa, a primeira pergunta que eu faço, mas com quem que você se comparou? Eu me lembro de atender uma adolescente que ela se comparava com eu nem sei o nome dessas atrizes aí, mas eu sei que é a ex do... Gente, é uma atriz famosa, loira, parece boneca da Barbie, tá bom? Super linda. E a menina era tipo 1,80 m, quadril largo, morenaça, né? Então não tinha nada a ver com a loira pequenininha que ela tava se comparando. Meu sonho é ser ela, mas como assim? Olha o seu físico, não tem como você ser ela, né? A sua beleza é outra. Então, desconstruir isso é muito difícil. A garota tinha 14 anos, né? Tem A essa ponto da questão gente... da construção do que é bonito, né? Porque a Exato. gente acha que o que é bonito é a simetria do rosto, mas não, gente. Ao longo da história, em sociedades diferentes, hoje no mundo, tem lugares que tem outros padrões de beleza. O padrão, ele é construído. Então, mesmo que fosse possível atingir um padrão que é o padrão de hoje, super magro e cheio de músculos, pode ser que o ano que vem seja Tudo outro isso padrão. O mude. padrão nos anos 2000 era ser super, ultra, mega magra, mostrando os ossinhos do quadril para colocar a calça baixa. Então, hoje em dia, não é tão assim. Então, existem essas diferenças ao longo do tempo, ao longo da história, que se você também tem que pensar por que compara e acha mais bonito o outro. Porque se achar mais bonito o outro também foi uma construção social. E também tá ligado à rede social, porque é o primeiro lugar que a gente vai ser exposto à propaganda. Exato. E hoje tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: se você não está pagando para usar o produto, você é o produto. As redes sociais hoje, elas lucram te vendendo produtos e vendendo anúncios para os creators. Basicamente isso. Então, hoje quando a gente vai falar sobre alimentação saudável, sobre exercício físico, principalmente sobre emagrecimento e ganho de massa, tem várias pílulas mágicas sendo vendidas aqui. E aí, se essas pílulas mágicas estão sendo vendidas, elas só têm poder de venda e de monetização se você acreditar que você precisa realmente perder 10 quilos em um mês. E aí entra aquela pergunta, o porquê você precisa parecer com aquela pessoa, né? Por que só ela é bonita? Por que só existe um modelo de pessoa bonita? E aí quando você vai estudar sobre isso, você fala, meu Deus, tem que fazer sociologia, né? Porque muitas vezes a gente compra ideias que foram construídas ao longo de um longo prazo e a gente não consegue fazer essa reflexão no dia a dia. E é a gente, como profissional de saúde, que tem que fazer essa reflexão junto aos nossos pacientes, que muitas vezes eles estão comprando essa ideia sem nem ter pensado sobre isso, só absorvendo. Eu gosto de trazer uma fala também que a beleza está no olho de quem vê. Então, se você teve uma construção psíquica aí de o que é bonito é só o magro, vai ser difícil você ver beleza, principalmente na maioria dos brasileiros, né?